Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar os olhos e orar comigo. Senhor Deus que estás nos céus, como é maravilhoso, Pai, estar na Tua presença novamente. E a gente percebe que com o passar do tempo, essa busca pelo Senhor é cada vez mais importante e necessária na nossa vida, pois é por meio desses momentos que somos alimentados, somos reavivados e temos, de certo modo, uma nova animação para continuar nessa jornada que conduz ao céu. Que Teu Santo Espírito, nessa ocasião, venha nos encher de sabedoria e entendimento. Essa é a nossa súplica em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é um tema muito bom. Hoje nós vamos falar sobre vendo o invisível. E aí? Como enxergar algo que é invisível? Vamos ver o que é que a Bíblia vai trazer para nós hoje? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 27, que diz assim, ó. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Quando a gente olha uma das maiores histórias mencionando a idolatria no Antigo Testamento, a gente lembra, por exemplo, do povo de Israel após sair do Egito e após eles ficarem, de certo modo, com a ausência da presença de Moisés, eles logo, por meio de atitudes erradas, pensamentos errados, costumes errados, cultura errada, criando ali um bezerro de ouro e adorando o bezerro de ouro. A gente pensa, Davi, mas será que a intenção deles não era boa? Eles passaram a vida toda fazendo isso no Egito, e aí eles querendo, de certo modo, materializar um novo Deus que tinha sido apresentado para eles. Será que não poderia ser visto por esse ângulo? Pior que não. Deus, ele não aceita esse tipo de adoração, porque quando a gente medita na palavra de Deus, o único instrumento para se relacionar com Deus é por meio da fé. Como a gente leu no texto aqui, Moisés utilizou a fé e por meio da fé ele viu o invisível. Como Davi ele viu? Fé. Fé é algo um pouco complexo de se explicar, mas hoje eu quero trazer pelo menos 3 contextos e personagens diferentes para você ter uma ideia do que é enxergar pela fé o invisível. O primeiro caso é Moisés. Moisés ele tinha um futuro totalmente promissor ali na nação do Egito. Para você ter ideia, ele estava sendo cotado como o próximo faraó da próxima dinastia. Mas, ao ver as circunstâncias ao seu redor, ao tomar entendimento da sua origem, do propósito da sua vida, aquilo que já tinha acontecido no passado, ele vislumbrou algo muito superior adiante dele. E foi aí que ele manifestou fé, mesmo ainda não sendo real. E mesmo aquilo que aparentemente estava real, ele deixou de lado. O outro exemplo é Abraão. Abraão ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé. E a gente deve de fato dar esse crédito para ele, porque as atitudes que Abraão tomou demandavam muita fé. Para você ter ideia, Abraão deixou de lado o seio familiar, a presença dos parentes, do pai, dos irmãos, de todo aquele povo que era conhecido dele, que era amado por ele. Por quê? Porque ele vislumbrou uma cidade que Deus iria formar por meio de sua geração. Abraão, pela fé, creu que seria pai de uma grande nação, mesmo já idoso, sem nenhum filho. Abraão, para você ter ideia, teve o filho dele com mais de 90 anos, o filho da promessa. Veja o quão importante é ter fé para poder alcançar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. O próximo exemplo que a gente pode mencionar é o caso de Noé. Como Noé constrói uma arca sem nunca ter visto um dilúvio, sem nem saber o que é um dilúvio. Fé.
acreditar na palavra de Deus. Deus diz e Ele fala aos nossos corações constantemente quando meditamos na sua palavra. Exatamente isso que nós fazemos. Até fica uma reflexão aqui, um pequeno parênteses, para você analisar. Em todos esses momentos com Deus que nós tivemos, todas as lições aprendidas, você procurou colocar em prática? Você procurou viver? Se você tem procurado fazer isso, isso demonstra que você tem fé. Porque, bem na verdade, no mundo que a gente vive, não é fácil viver mediante a palavra de Deus. Um outro exemplo, e eu gostaria de encerrar esse momento com Deus, contando a história desse exemplo, é os 3 amigos de Daniel. Eles estavam numa situação completamente difícil. Tinham sido ali convocados pelo rei Nabucodonosor, e agora com o ressoar ali da banda musical, eles tiveram que tomar uma decisão: se ajoelhar ou não. Se ajoelhar significava dizer que não teria nenhum problema, iriam continuar vivos. Se manter firme, a fé que eles tinham implicaria em morte imediata. O rei ainda deu uma segunda chance. Olha, vocês são gente boa, eu vou dar mais uma chance. Vai tocar de novo. Se vocês não se ajoelhar, vocês vão ser jogados na fornalha. E pela fé, eles creram e viram o invisível. E eu faço a seguinte reflexão: eles creram no invisível, no Deus Todo-Poderoso e Invisível, no Deus que não era materializado, não tinha forma. E naquela circunstância, esse Deus se tornou visível. Sabe, queridos, nos dias de hoje, nós somos compelidos a ter a mesma fé. Hoje talvez você seja criticado pela fé que você tem, pelas atitudes que você toma, pela vida que você vive. E talvez muitas pessoas já se colocaram em oposição à sua fé. Mas eu incentivo não somente a você, mas também é um incentivo para mim, que nós possamos viver de conformidade com a vontade de Deus. Nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas procurando e correndo atrás da sua própria justiça. Ah, mas isso não é justo, ele não está certo, ou o certo é assim, eu fiz assim, a culpa é dele, aquela coisa toda. Quando na verdade, nesse mundo mal, a justiça não existe. Quando na verdade, a palavra de Deus afirma que Deus trará verdadeiro juízo e justiça. Que eu e você possamos ter a fé dos heróis da fé e crer e ver o invisível. Pois pela fé eu te afirmo que muito em breve esse Deus invisível se tornará visível. E para você saber como isso irá acontecer, é preciso que eu e você tenhamos mais relacionamento com Ele e que nós possamos ter momentos com o estudo da Sua Palavra. Pois Ele quer falar a cada um de nós, se revelar a cada um de nós, se tornar visível a cada um de nós. Nosso momento com Deus hoje foi maravilhoso. Papai do céu te abençoe no dia de hoje, tá? E não esquece, eu estarei aqui pela graça de Deus. Se Jesus não voltar, estaremos aqui juntos para ter um momento com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.